O nosso boa noite a todos, que Deus nos abençoe, o nosso Pai Criador, que é a razão de estarmos aqui. Nós estamos aqui porque fomos criados por Deus, do seu pensamento e do seu amor nós fomos criados. E é por isso que nós nos encontramos aqui na noite de hoje, no nosso processo evolutivo, na busca da perfeição relativa. Relativa porque Deus é absoluto e nós não podemos nos igualar a Deus, mas podemos crescer tanto que encontremos uma plenitude e uma felicidade participando em outros níveis da criação de Deus. Hoje nós já participamos da criação no nível que nós estamos. Quando avançarmos e nos desprendermos das questões terrenas, vamos participar em outros níveis. Os Espíritos dizem, há outros mundos, há outros locais, a evolução é incessante. Nós estamos aqui hoje pela União Regional Espírita 1, que é a união, o órgão que reúne as casas que fazem parte da ilha. Nós temos alguns conselhos, cada um abrange, o Conselho Regional 14 abrange somente as casas do continente. Até lá Tijucas, vai São José, vai até próximo de Tijucas. E aqui abrange as casas da ilha, o Conselho Regional 1. E o Conselho Regional 1 ele propõe que os palestrantes, aqueles que trabalham, visitem outras casas. Então ele criou uma escala onde define temas que devem ser trabalhados em todas as casas e nos convida, nos propõe, que nós fazemos parte da escala, possamos ir visitar as nossas casas, as casas co-irmãs, somos todos irmãos de todas as casas espíritas. E hoje nós estamos aqui visitando a associação, outro dia alguém da associação vai ao Amor e Humildade do Apóstolo, que é a nossa casa, e assim sucessivamente. E o tema que propôs, eles estão seguindo a obra de Kardec, Livro dos Espíritos, está sendo seguido, as questões, e nós estamos hoje na questão 1010 e 1011 do Livro dos Espíritos, que fala, que o título é Ressurreição da Carne. Nós já ouvimos falar em ressurreição, todos nós. Cada um tem um entendimento do que seja ressurreição e da outra palavra que nós conhecemos muito, que é reencarnação. Então nós temos cada um tem um entendimento. Mas Kardec coloca o entendimento do Espiritismo a respeito da palavra ressurreição e reencarnação. A nossa doutrina é uma doutrina em que nós podemos conversar a respeito de tudo, podemos discutir os assuntos. Kardec, ele nos coloca essa possibilidade, nos diz que a doutrina não é imposta, ela é exposta. Ele nos expõe os argumentos e nós podemos, através da lógica, do raciocínio, ir entendendo e aceitar ou não, dependendo do nosso nível. Mas ela não é imposta, mas ela tem ali todo um arcabouço, ali todo uma quantidade de informações que nos ajuda a entender a nós mesmos, entender a vida, entender por que estamos aqui, entender o porquê das dificuldades na Terra, entender o porquê de que um é de um jeito, outro é de um jeito. Nós começamos a entender tudo isso a partir da nossa doutrina. Vamos entender questões da imortalidade da alma, que é um princípio básico, Deus, imortalidade da alma, lei de reencarnação, lei de causa e efeito, os diversos mundos habitados, tudo isso são princípios básicos da nossa doutrina e que nos dão esse entendimento a respeito de nós mesmos e da vida. Então Kardec ele faz uma abordagem sobre os assuntos. E um dos assuntos que nós dissemos, hoje ressurreição, está aqui. Na questão 1010, ele pergunta se a questão da ressurreição da carne, que é ensinada em muitas doutrinas, não é a consagração da doutrina da reencarnação que nós ensinamos, que a doutrina ensina. Se não é a mesma coisa. E aí os Espíritos dizem a Kardec, como desejais que seja de outro modo? E aí ele começa a explicar para nós entendermos que não é possível que seja ressurreição como se entendia antigamente. No Evangelho segundo o Espiritismo ele diz, a reencarnação ela estava nos conhecimentos dos hebreus. Mas eles, assim como em relação à imortalidade da alma, eles acreditavam que a alma
sobrevivia. Mas não tinha uma noção exata de como é que isso se dava, como é que é do outro lado e tudo mais. Eles não entendiam bem, sabiam que a vida continuava. Da mesma forma, a questão da reencarnação. Eles sabiam como podia voltar a viver, diz Allan Kardec, mas não sabiam como. Então, usava a palavra ressurreição, porque eles não sabiam exatamente como é que isso ia se dar. Se bem que, quando nós vemos Jesus falando, e eles perguntam a Jesus a respeito, por que foi dito que Elias deve vir antes? Os apóstolos perguntam a Jesus, por que foi dito que Elias deve vir antes? E aí ele diz, mas é verdade, Elias deve vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos digo que Elias já veio e não foi reconhecido. E fizeram tudo o que desejaram com ele. E aí diz no texto do Evangelho, e eles entendem que Jesus estava falando de João Batista, que João Batista era o Elias reencarnado. Em outras passagens do Evangelho, eles perguntam a respeito, o próprio Jesus pergunta, que dizem de mim, os homens, que eu sou? E aí dizem que tu é Elias, ou João, ou um dos profetas. Se Jesus não concordasse com a questão da reencarnação, ele ia dizer para eles, isso não é real, isso não é a verdade. Como ele fez com outras questões, diz Allan Kardec. Em outras questões ele corrigiu. Mas aí ele nunca desmentiu a questão da reencarnação. Então é porque é uma realidade. Se nós pegarmos, como entendem algumas pessoas agora, a palavra ressurreição, como alguns entendem, ela não pode se dar, porque Deus criou leis. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta, são imutáveis, questão 615, são imutáveis as leis de Deus? São eternas as leis de Deus? São eternas as leis de Deus? Aí a resposta, são eternas e imutáveis como o próprio Deus. São eternas e imutáveis como Deus. As leis de Deus são eternas e são imutáveis. Deus não se modifica. Deus não está evoluindo. Deus não se transforma. Deus não fica irritado e depois fica contente. Deus não tem mudança de humor. Deus é a perfeição. Nós somos assim, porque nós estamos em evolução. Então a gente muda de humor, a gente se irrita, se ressente. Nós temos essas questões porque estamos em evolução. Mas Deus é a perfeição absoluta, não tem como se modificar. Deus não está sujeito a mudanças, nem na sua inteligência, nem na sua capacidade, e nada disso. Deus é o que Ele é, a perfeição. Então a lei de Deus é reflexo de Deus. Ela tem que ser perfeita, se Deus é perfeito. Deus não vai fazer uma lei que hoje é de um jeito e amanhã vai ser de outro jeito, como se Ele não soubesse o que faz. Nós aqui na Terra fazemos leis e a nossa lei se modifica. Por quê? Porque nós não sabemos, nós estamos aprendendo com as circunstâncias, com as situações. Quanto mais a gente vai compreendendo, evoluindo, se humanizando, nós vamos mudando as nossas leis para melhor. Porque a tendência é que quanto mais nós evoluirmos, nós nos aproximemos da perfeição e a nossa lei terrena, vai se aproximando da perfeição. É isso? Então a lei de Deus é eterna e imutável, ela não se modifica. Então nessa questão da ressurreição, para que houvesse a ressurreição, Deus teria que estar mudando a sua lei em alguns casos, porque somente em alguns casos se fala a respeito de ressurreição, não se vê ao longo da história questões de ressurreição. Nós não vemos. O que acontece é que o corpo humano, ele tem o seu começo, tem o seu auge, e depois ele tem o declínio, e depois ocorre a morte do corpo físico. Pode se dar por uma doença, pode se dar por um acidente, pode se dar por esgotamento mesmo dos órgãos, das energias, mas é certo que o corpo ele sofre uma degradação. E nunca se viu ninguém voltar. Aí alguém vai dizer, não, mas lá no Evangelho, se nós olharmos lá no Evangelho, aí nós temos os casos que Allan Kardec explica em o livro A Gênese e os milagres segundo o Espiritismo. A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, o livro A Gênese, de Kardec. Não é o Gênesis de Moisés, é a Gênese que Kardec publicou. E aí tem o caso do jovem filho da viúva de Naim. Jesus está caminhando, uma grande multidão com Jesus, e ele vê que estão carregando um jovem morto.
E ele vê a mãe do jovem triste, porque é filho único, e diz no texto do Evangelho, Jesus se compadeceu muito da mulher. Porque Jesus, no Evangelho vamos encontrar isso, Jesus se compadeceu. Jesus tinha esse lado, ele se compadecia das pessoas, o seu amor. E ele tocou então, diz no esquife, e disse ao jovem, eu te ordeno, levanta. Deu o comando, o jovem despertou e ele entregou o jovem à sua mãe. Alguém vai dizer, foi ressurreição, porque ele estava morto, ele voltou para o corpo. Há outro caso, Lázaro, em que as irmãs dele estão buscando Jesus. Jesus levou alguns dias para retornar, depois que ele soube do amigo que estava enfermo, e quando Jesus chegou, o amigo já havia sido sepultado, como naquela época, numa espécie de caverna, uma pedra, e Jesus diz, removam a pedra. E deu uma ordem a ele que ele se levantasse e retornasse. E então ele vem andando todo atado, com panos, e ele vem andando. E ele devolve ele às irmãs. Mas Allan Kardec vai explicar nesses dois casos o que aconteceu é que ele, tanto o jovem, filho da viúva de Naim, quanto Lázaro não estavam mortos de fato. No caso do filho da viúva de Naim, foi mais imediato. Ele havia morrido há pouco, entre aspas, mas ele estava, na realidade, num estado de catalepsia, que é aquele estado em que a vitalidade está muito pequena, muito pouca, e a pessoa entra nesse estado de torpor, de sono profundo, em que você tem até dificuldade de reconhecer os batimentos, de reconhecer as funções vitais. Imaginemos que há pouco tempo atrás, quando a medicina tinha menos desenvolvimento, ocorreu muitos casos de pessoas que não estavam mortas e que eram dadas como mortas. Imagina na época de Jesus, que os médicos não tinham não tinha medicina, não tinha desenvolvimento, não tinha nada disso. Como é que eles iam avaliar? A pessoa entrava naquele estado ali de letargia, de catalepsia, não percebia respiração, batimento muito baixo. Eles acreditavam que a pessoa estava morta. Então Jesus chegou ali diante do jovem e ele doou da sua energia, da sua vitalidade e deu uma ordem ao espírito para retornar. E aí ele retornou ao corpo. Jesus tinha essa condição, essa capacidade. Allan Kardec vai dizer dessa questão que muitas vezes uma vida que está prestes a se extinguir pode retornar, a pessoa pode retornar às suas funções quando haja doação de uma energia, dessa vitalidade. Foi o que Jesus fez. Jesus era um manancial de energia positiva, de vitalidade. Então ele doou ao filho da viúva de Naim e ele retornou. Aí vão dizer, mas Lázaro já estava há alguns dias já naquela situação. Mas ainda assim, diz Kardec, não estava morto de fato. Estava num estado profundo, vitalidade muito baixa também. Às vezes pode até acontecer, diz Kardec, começar a decompor um pouco a superfície, mas a pessoa ainda tem vida lá dentro. Então, o seu corpo espiritual estava ligado ao corpo físico ainda. Estava prestes a se libertar, a sair. Mas aí Jesus, com o seu poder, com a sua doação de vitalidade, ele deu uma ordem, ele voltou e ele restituiu então a vitalidade. Então ele conseguiu acordar. Então não há uma ressurreição de fato. Não foi uma ressurreição de fato. Pela explicação que nós temos da doutrina, não é uma ressurreição de fato. Nem se fala, então, daquela outra ressurreição que alguns prometem, daqui a milênios, que cada um vai voltar, os que estão hoje vão voltar ao corpo. Aí Kardec dá a explicação, mas a ciência nos mostra que há uma desagregação. Cada átomo, nós somos formados de carbono, de nitrogênio, de diversos elementos, hidrogênio, nós somos formados de diversos elementos. Quando desagrega o corpo, esses elementos vão formar outros corpos, tanto de humanos, como de animais, como vai para a planta, vai para um monte de coisas. Então ele já pertenceu a diversos corpos. Como é que cada um vai voltar, tomando os mesmos átomos, já fez parte de outro corpo, de outro corpo, de outro corpo, de outro corpo? Como é que vai juntar? Como é que vai fazer isso? Isso vai contra as leis da própria ciência, essa questão.
Então já foi átomo de alguém primitivo, já foi átomo de alguém do século XVIII, foi átomo de alguém do século XIX, do século XX, daqui. E aí depois vai pegar como é que vai juntar, se foi átomo de várias pessoas, como é que vai juntar de novo e formar o mesmo corpo. Não é possível. A lógica, a própria ciência nos demonstra isso. Mas se nós admitirmos que nós podemos voltar por meio da reencarnação, que é tomar um novo corpo, aí fica tudo explicado. Aí tem lógica. Porque João Batista, que eles diziam que foi Elias, todo mundo conheceu João Batista criança. Ele não podia ser o mesmo corpo do Elias. Ele nasceu como João Batista, ele cresceu e se tornou adulto. E não é o mesmo corpo, porque Elias já havia morrido fazia mais de 700 anos. Não é o mesmo corpo. Mas entendendo que a alma de Elias voltou e tomou um novo corpo com o nome de João Batista, aí fica fácil de entender. Aí é fácil de entender. Tem lógica. Como essa é a doutrina que Kardec nos apresentou. Que nós podemos renascer muitas vezes tomando outros corpos. Que é uma doutrina muito antiga, com outros nomes, palingenesia, ou então alguns atribuem com a mente psicose, que Kardec vai nos explicar que não pode o espírito reencarnar em animais. O humano não pode reencarnar em animais. Não pode retroceder, não podemos voltar para trás. Se nós estamos já na espécie humana, nós não podemos voltar e reencarnar em animais. Isso não é possível. Mas havia um certo conhecimento, ou pelo menos se divulgava dessa forma, talvez até para colocar medo nas pessoas, para que elas procedessem bem, se divulgava essa ideia da mente em psicose, que quem errasse muito podia voltar em um animal. Ou como se entende, lá na Índia também se aceita. Mas Kardec diz, o espírito chegado a determinado grau de evolução, ele não volta para trás, ele pode estacionar, mas nunca voltar ao começo, nunca retroceder. Então nós só podemos estacionar ou avançar. Essa é a doutrina da reencarnação que nós aceitamos. Então nós podemos tomar novos corpos, voltar à Terra, reviver e buscando, qual é o objetivo da reencarnação? É a busca da perfeição. Nós estamos aqui para buscar a perfeição. Cada existência que nós nascemos, nós aprendemos alguma coisa. Nós absorvemos algum conhecimento, nós trabalhamos algum sentimento. Então, cada existência, nós vamos guardando em nós o conhecimento. Nós não perdemos. Quando morre o corpo, como a inteligência não é do corpo e como o sentimento não é do corpo, nós levamos conosco a inteligência, os sentimentos, os conhecimentos que nós tínhamos, nós levamos. Diz Kardec, o que apoia, justamente o que apoia a reencarnação é que, se nós acreditássemos que só há uma existência, uma única existência, e todos os dias quem morre não volta mais, por que os povos de hoje são mais evoluídos que os povos do passado? Se sempre está recomeçando de novo, vinha uma alma virgem de novo, tomava um corpo, tinha que aprender tudo de novo. E sempre aprender de novo, e sempre aprender de novo. Não há razão para que o povo antigo nós fôssemos mais evoluídos que os povos antigos do passado, os bárbaros e outros. Porque sempre ia estar recomeçando novamente. Mas se nós entendermos que há reencarnação e que nós já vivemos muito, e ao viver muito nós fomos absorvendo conhecimento, desenvolvendo inteligência, sentimento, e isso vem conosco, e nós trazemos quando nascemos novamente, então está explicado por que nós somos mais evoluídos, e explica e apoia a ideia da reencarnação. Porque nós já vivemos muito, então nós trazemos já o progresso. Alguém vai dizer, mas aí o esquecimento... A gente esquece de algumas coisas, a gente esquece da vida, mas o conhecimento, o desenvolvimento está em nós. O desenvolvimento espiritual está. O que esquecemos é do que fizemos nas outras vidas, mas o cerne, o conhecimento está arquivado em nós. Então nós já trazemos aquela evolução que nós temos, o nível de evolução que nós temos. Isso também, a reencarnação é explicada, e se nós formos buscar, há aquelas crianças prodígio, que já nascem e resolvem, como Pascal, que menino ainda criança resolvia coisas de matemática sem ninguém ter ensinado, e tantas outras situações que nós vimos aí dos prodígios,
que ninguém ensinou, mas eles sabem as coisas. Como é que se explica? Não, é porque é a genética, é porque é a biologia. São explicações que não se sustentam na verdade. Mas se nós admitimos a reencarnação, aí se explica. Não, essa criança ele já traz o espírito evoluído e ele está manifestando ali o conhecimento que ele já tem. O que ele absorveu, o que ele conquistou em outras existências. Então, diz São Luís, diz Allan Kardec, a lei da reencarnação, então, ela prova a sabedoria de Deus, a justiça de Deus, porque aí nós entendemos por que nós estamos passando por determinadas situações, porque podemos explicar por que uma criança, se é uma única vida, por que ela já vem doente já do berço, já nasce com doenças congênitas? Ela não fez nada nessa vida para estar sofrendo isso. Há situações que são dessa vida. Nós fazemos, tomamos atitudes e depois a gente se arrepende lá na frente. Se a gente voltar atrás e analisar, a gente vai ver que a gente fez alguma coisa. Vou dar um exemplo comum, vícios. Se nós temos vícios, os vícios acabam nos degradando, acabam prejudicando o nosso ser, o nosso organismo. É dessa vida. Mas há situações que não estão ligadas a esta vida, que não tem explicação nesta vida. Como dissemos, a criança que já vem com a doença congênita, vem com uma doença cardíaca, vem com uma limitação grave, já nasce. Como é que vai explicar isso se não tiver reencarnação? Não é porque Deus quer? Não é porque Deus quer. Mas Deus quer para um e não quer o outro filho? Como é que é isso? Deus não é pai de todos? Deus não é o supremo amor? Não é a suprema justiça? Mas, entendendo pela reencarnação, cada um de nós herda de si mesmo. A gente herda aquilo que fizemos, daquilo como agimos, daquilo que decidimos. Como é que usamos a nossa liberdade, como é que usamos a inteligência, como é que usamos as ferramentas que Deus nos deu em outras vidas, para o bem ou para o mal. E aí, no passar dos séculos, nós vamos colhendo, mas não para punição. Deus não quer punir. Deus quer educar. A justiça divina não é de punição, é de educação. Deus deixa que passemos pelas consequências daquilo que fizemos para que nós aprendamos. Porque a gente passando, a gente aprende, a gente guarda em nós, te aprende. Vamos drenando também energias negativas que a gente carregou, vai drenando aquelas energias também. E fica o aprendizado. E aí nós vamos nos tornando melhor. É por isso que Deus permite que cada um passe pelas consequências. Então a reencarnação, ela é uma ideia belíssima da justiça de Deus. É uma lei que nós não podemos fugir. Ninguém pode dizer, eu não vou reencarnar mais, eu não vou. Tem gente que diz assim, essa é a minha última reencarnação. Como é que vai saber se é a última reencarnação? Primeiro tem que se analisar, né? Como é que tá brigando com alguém ainda, fica com raiva? Se vai nascer de novo. Se não é perfeito. Não é perfeito. Para ser a última reencarnação, a gente tinha que estar numa perfeição. Ninguém é Bezerra de Menezes aqui na Terra. A gente não é Bezerra. Mesmo assim, Bezerra, ele atingiu o auge aqui, ele poderia reencarnar em outros mundos, mas ia continuar o progresso em outros mundos. Mas aqui na Terra, não. Mas nós, que temos os nossos defeitos, as nossas brigas, as nossas discussões, a gente dizer que é a última reencarnação, que não vai nascer de novo, é meio complicado, é assim, uma autoimagem meio trocada, né? Meio truncada, essa autoimagem nossa. Tem gente que diz que já teve 10 reencarnações. Como é que a gente vai saber? Nós não sabemos a quantidade de reencarnações. Os espíritos dizem, a quantidade de reencarnações é indefinida, mas sempre são muitas. Não dá para dizer que é 1000, nem que é 2000, sempre são muitas. Só que quem se aplicar mais, quem se empenhar mais, ele consegue reduzir o percurso da perfeição. É isso que acontece. Mas sempre são muitas reencarnações, nunca são poucas, nunca é 100, nunca é 50. Sempre são muitas vidas para que a gente chegue à perfeição. É só analisar que nessa vida nós estamos lutando aqui contra as imperfeições e a gente tem dificuldade de vencer alguns hábitos, algumas tendências que nós carregamos. Como diz Kardec e Emmanuel, temos que olhar nossas tendências para poder corrigir. Olhemos as tendências que nós temos, não precisa lembrar do passado.
Olha as tendências. Se temos tendência à agressividade, então tem que trabalhar a agressividade. Se tem tendência à maledicência, falar mal dos outros, então tem que trabalhar a língua. Se tem tendência ao egoísmo, ao apego às coisas, tem que trabalhar o desapego. É isso. A inclinação que nós trazemos diz do que tem que ser trabalhado, sem que precisemos lembrar do passado. Porque Deus, quando faz que alguma coisa esteja imprecisa, isto é, que nós não recordemos, é porque assim é o melhor, porque Deus sabe. Nós, como diz Emmanuel, Jesus, e ele fala de Jesus sabia, sabe, e nós estamos aprendendo a conhecer. Nós ainda estamos aprendendo, nós não sabemos. Estamos num processo que leva ao conhecimento. Então, não entendemos que a ressurreição, como é pregada por algumas pessoas ou filosofias, ela não pode ser possível, ela não é possível. Mas se ele estiver usando ressurreição, mas como sinônimo de reencarnação, aí é possível, porque aí é a reencarnação. Reencarnação, sim. Ressurreição de voltar ao mesmo corpo? Não, não é possível, porque a ciência nos mostra, nos demonstra que isso não é possível. O importante é que nós estamos nessa existência e cada existência ela é importante. Essa é a mais importante no momento, porque nós estamos aqui. E nós estamos reencarnados ainda. Então nós podemos ainda, nessa vida, mudar algumas coisas, porque nós ainda estamos a caminho, como disse Jesus. Nesse momento nós podemos ainda pensar, o que eu posso mudar? O que eu posso aperfeiçoar no meu relacionamento com a minha família, com a esposa, com o filho, com os amigos? O que eu posso me educar ainda? O que eu posso mudar? Depende de nós. Não depende dos demais. A gente bota a culpa nas outras pessoas. Não, fiz por isso, fiz porque alguém disse. Mas depende de nós. A doutrina vai nos dando a autonomia. O Espiritismo veio para dar autonomia. Para que a gente pense com a nossa cabeça e, entendendo as leis de Deus, possa agir melhor com autonomia. É isso que a doutrina vem nos trazer. Essa autonomia. Então depende de nós esse trabalho. Há uma prece que Manuel Filomeno mostra em um dos livros recebido por Divaldo Franco, e no finalzinho da prece ele diz assim, o espírito que está fazendo a prece diz assim, somos o que fomos, isto é, nós somos o resultado daquilo que nós fizemos. E aí ele diz, Senhor, auxilia-nos a ser aquilo que devemos ser. Auxilia-nos a ser o que devemos ser. Nós devemos ser luzes, porque nós somos filhos de Deus. Jesus disse, brilha a vossa luz. Nós somos filhos de Deus. Então que nós possamos buscar o desenvolvimento da nossa iluminação, da nossa luz, que vai nos levar à felicidade, ao equilíbrio, à paz. Nós agradecemos a casa pelo convite, pela oportunidade, aos irmãos pela atenção. Que Deus e que Jesus abençoe a todos nós. Uma boa noite, meus irmãos.